Hoje a gente está com, para não ficar chato sempre eu falando, né? A gente está com a participação especial. As outras duas aulas também, a gente vai contar com participação especial de outras pessoas, tá? A ideia aqui hoje é a gente falar um pouquinho do que o recrutador, né? Quando a gente vai fazer lá as entrevistas, ele espera da gente, né? E isso é um passo importante para a gente conseguir um emprego. A gente normalmente tem alguns tipos de entrevista, né? Primeiro, em geral, uma entrevista de performance e competências, né? Que normalmente é direcionada e é realizada pelo RH, normalmente um psicólogo ou um analista. E é muito do que a Daiane vai trabalhar com vocês aqui hoje. A gente também tem uma entrevista técnica, né? Que normalmente é um enfermeiro que faz. Então vai estar muito mais voltado para questões de assistência e questões operacionais do setor, né? E em alguns setores, em alguns lugares, a gente também tem provas práticas e etc. Então, a ideia é que hoje a gente trabalhar essa questão do que o recrutador espera de você em uma entrevista de emprego, tá? Então, fiquem à vontade para poder fazer perguntas aí no chat, depois eu vou tentar responder, tá bom? Então, só falando um pouquinho, eu vou passar para a Daiane, mas a Daiane trabalha com gestão, tá? Ela tem uma sólida carreira aí nisso, trabalha como coach também, e ela tem experiência aí nesse processo de seleção, tá? Então, a ideia é que ela possa compartilhar aí os 13 anos que ela tem de experiência com vocês em hospital e assistência, né? E na área de gestão, para passar essa visão de como o recrutador vê, tá bom? Eu vou deixar ela se apresentar aqui e a gente já inicia. Fica à vontade, Daiane. Tá desligado o seu áudio. Perfeito. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de participar desse momento. Acho que é um momento ímpar poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória. E eu costumo sempre dizer que a gente só consegue levar as pessoas aonde nós já fomos, né? E compartilhar com vocês a minha trajetória e o que eu vivenciei e vivencio hoje atualmente é uma honra, principalmente participando desse projeto Meu Primeiro Emprego. Eu fiz uma apresentação onde eu quis levar para vocês os pontos mais importantes, até mesmo para a gente perder aquele medo e a insegurança do nosso primeiro emprego, na nossa oportunidade. Meu nome é Daiane, como o Fernando já falou para vocês. Eu tenho 13 anos na área da enfermagem, me formei como técnica de enfermagem em 2007. Em 2012, eu me formei como enfermeira, e estou aí há 13 anos trabalhando na área da saúde. Tenho alguns MBA em Gestão em Saúde e Administração Hospitalar, experiência assistencial, como também em liderança, educação continuada, e é através dessas experiências que eu venho compartilhar para vocês um pouquinho do nosso dia a dia e dessa tão sonhada primeiro emprego ou uma nova oportunidade de trabalho. E o que o recrutador normalmente espera de uma entrevista de emprego? Acho que antes da gente entrar na esfera, literalmente, do que ele espera da gente como profissional, acho que é importante a gente falar um pouquinho o que nós somos como profissional e ter isso como pilar até mesmo da gente, antes de decidir ir em busca de uma oportunidade de trabalho. Pode passar para mim, por favor, Fernando. Como o Fernando disse, a gente vai ter, às vezes, um pouquinho de um delay aí ao passar os slides, mas a gente vai tentando compartilhar com vocês um pouquinho do que eu preparei como itens importantes nessa estruturação, né, das oportunidades de emprego que a gente tem. Já me apresentei falando que eu sou enfermeira, e é importante também reforçar para vocês que no processo de liderança e de enfermeiro, depois que eu fiz alguns cursos voltados à área da saúde e à assistência em específico, eu vi a importância do enfermeiro conhecer um pouquinho sobre o coach, né, que é o treinamento, e sobre entender pessoas. Me formei também como analista de perfil comportamental, porque a gente, como profissional da saúde, lidando ali na assistência, no dia a dia, com o paciente, com a equipe multidisciplinar,
muitas das vezes inseguro com aquela primeira oportunidade. A gente teve a experiência na teoria e agora levar para a prática é um desafio diário. E com isso, o que eu gostaria de compartilhar com vocês com muita importância, para que esse momento junto com vocês faça sentido. Muitas das vezes a gente vem para um processo de desenvolvimento e a gente acha que a gente já tem todo o conhecimento e toda a habilidade. E todas as vezes que eu venho participar de um treinamento e acompanhar uma palestra ou um treinamento de algum profissional da área, o que eu costumo fazer antes mesmo de alimentar a minha mente sobre esse desenvolvimento é a importância da gente esvaziar a xícara. Eu acredito que xícara cheia não tem a oportunidade de ganhar novos conhecimentos. Então, isso é importante para que a gente consiga sair de hoje, desse momento que a gente está compartilhando com vocês, um pouquinho de conhecimento das experiências que nós temos. É importante você esvaziar a xícara para que você consiga sair daqui com novos conhecimentos. Pode passar, Fernando, por favor. Eu costumo dizer que quando nós vamos para um processo seletivo, pode clicar mais uma vez, Fernando. A gente tem 2 pontos, 2 esferas, né? Um ponto que a gente costuma dizer, mais uma vez, pode clicar até passar todo essa apresentação, perfeito. Mais uma? Isso. Quando a gente vai para um processo, para uma avaliação ou para uma trilha de carreira, é muito importante a gente alinhar e estar dentro da expectativa dos nossos pontos fortes e também identificar quais são as nossas oportunidades de melhoria. Acho que cada profissional, independente de ter 13 anos de profissão, de experiência, ele sabe, tem muito claro o que ele tem de potencial, o que ele tem de habilidade, o que ele executa com maior facilidade. Mas também sabemos quais são os nossos pontos de melhoria, que a gente precisa gastar um pouco mais de energia para que tudo aconteça e que tudo faça sentido. Então, é importante vocês entenderem, em vocês se concentrarem nos pontos fortes que vocês têm, reconhecer que todos nós temos fraquezas e a gente precisa agarrar as oportunidades e proteger-se das nossas ameaças. Eu costumo muito dizer que é melhor você estar preparado para uma oportunidade do que você ter a oportunidade e você se considerar não estar preparado. Por quê? Porque muitas das vezes isso pode ser a ameaça da autossabotagem ou até mesmo você não ter habilidade para executar algumas atividades. Pode passar, Fernando. Nesse processo de desenvolvimento de coach, associando a minha profissão, a minha trajetória profissional, eu desenhei um fluxo que eu acho que precisa fazer muito sentido, faz muito sentido na minha vida, desde quando eu iniciei a profissão, até esses 13 anos que eu estou nessa jornada da área da saúde, é a gente entender a nossa linha de decisão. Existe o passado, existe o presente e existe o futuro. E o que a gente precisa estabelecer sobre isso para a nossa carreira? Do passado, a gente vai ter apenas lembranças. E essas lembranças é o que a gente precisa ter como determinação para o nosso presente e muitas das vezes para a nossa projeção de futuro. O que isso quer dizer? Do passado, você precisa sempre reforçar o porquê que você escolheu a enfermagem. Você decidiu... Quando a gente pergunta para vários profissionais em processo seletivo o que te fez entrar na área da saúde, cada pessoa tem a sua individualidade, a sua particularidade. Eu entrei na saúde porque eu tive a oportunidade de cuidar de algum ente querido, eu entrei na saúde porque muitas das vezes é um ramo que a gente acredita ter uma empregabilidade mais rápido, ou porque eu tenho outros familiares que é da área da saúde, por esse motivo eu também fiz. Então, durante o seu presente, para você decidir o seu primeiro emprego ou uma transição de carreira, é importante você lembrar os porquês. E os porquês é que ele vai te dar a projeção do seu futuro, independente das adversidades que a gente tem durante o nosso presente. E o nosso presente, o que a gente precisa fazer? O presente, ele é o hoje.
e o hoje, a gente sempre precisa ter em mente que a gente precisa tomar decisões, a gente precisa ter ações, e essas ações, com certeza, vai ter resultado. Se você permanecer onde você está, você vai permanecer com as mesmas expectativas que você tem, com as mesmas frustrações. Se você não tomar uma decisão, com certeza você não sairá do lugar e você vai ter aquela sensação de ser um profissional que talvez não tenha sucesso na área que você escolheu. O que eu acredito é que toda pessoa tem um potencial. E no presente, quando nós decidimos entrar em ação, o que é importante a gente alinhar como expectativa? É que para toda a ação no presente, a gente precisa ter o time. Time quer dizer o momento certo. E precisão em tudo que a gente decide, porque é o que eu falei para todos vocês. As nossas decisões, ela tem as consequências. Inclusive, a decisão de manter-se onde estamos é uma decisão que vai ter uma consequência, seja ela positiva, seja ela negativa. E com esse presente, com essa ação, a gente precisa sempre pensar que o time certo e a precisão certa vai levar a gente a ter uma forma mais assertiva do que a gente quer como profissional para o presente e para o futuro. E nesse presente, quando a gente decide tomar algumas ações, é importante vocês refletirem que tipo de profissionais vocês são, que tipo de profissional você se tornou durante o seu processo de desenvolvimento na faculdade, as experiências que vocês tiveram durante os estágios. Algumas pessoas vão para a área de voluntário também, como uma oportunidade de aprendizado profissional. E com isso, a gente precisa destacar o profissional que somos. No início da carreira, o que acontece no presente para a grande maioria dos profissionais é a gente sair distribuindo currículo para todos os hospitais, home care, clínicas, hospital de grande, pequeno, porte, sem a gente ter pensado, literalmente, o profissional que nós nos formamos. E, com isso, desenvolver algumas habilidades que talvez a gente conseguiu desenvolver durante o período educacional, que é a época da faculdade e dos estágios, e também algumas habilidades que a gente precisa reconhecer, que a gente precisa aprender e se destacar. Para o futuro ele pode ser um futuro de médio porte, de grande porte, ele pode ser um futuro imediato, longa permanência, eu posso projetar o meu futuro para daqui 1 mês, eu posso projetar o meu futuro para daqui 3 anos, para daqui 5 anos, e com isso a gente precisa ter algumas decisões muito estabelecidas, aonde eu estou no presente e aonde eu quero chegar. E com isso, a gente precisa determinar se eu quero chegar em ter o meu primeiro emprego. E nesse primeiro momento eu ainda não consegui identificar qual é a área que eu tenho maior destaque, ou que eu tenho maior habilidade. Quais são as áreas que eu vou precisar desenvolver? Eu quero trabalhar em iniciativa privada? Eu quero trabalhar em uma iniciativa pública? Eu quero empreender na área? Eu quero ser um profissional assistencial? Eu quero ser um profissional da área de gestão, da área de qualidade, da área de núcleo de segurança do paciente? Então, quando a gente fala de profissionais da área da saúde, para o futuro, existe um leque de oportunidade. E eu costumo dizer que quando a gente não sabe a direção que nós estamos indo, qualquer lugar serve. E é por aí que começa o processo de frustração do profissional, até mesmo ao participar da sua primeira entrevista de emprego, ao querer fazer transição de carreira. O nosso desafio após se formar no presente, para o futuro, é conseguir o primeiro emprego. Não foi diferente para mim. Eu acredito que não vai ser diferente para nenhum profissional que esteja iniciando esse processo de trilha profissional. E quando a gente estabelece isso com passado, presente e futuro, fica mais fácil a gente entender o que as instituições esperam de você como profissional, porque você já tem isso bem claro do que você espera de você como profissional na sua trilha de carreira.
Pode passar para mim, Fernando, por favor. E antes de começar a falar um pouquinho sobre, de fato, o que que as empresas esperam de todos nós como profissional, eu não sei se todos vocês já ouviram falar, mas toda empresa, ela tem uma missão, ela tem uma visão e ela tem um valor. Os valores da empresa, isso está sempre muito pré-estabelecido. Quando nós vamos para uma entrevista de emprego, poucos profissionais se questionam e até mesmo têm conhecimento que antes da existência de qualquer clínica, hospital, home care, clínica de pequeno porte, hospital de grande porte, eles descrevem para esse serviço prestado a missão, a visão e os valores. E no decorrer da minha experiência profissional, algo que começou a fazer muito sentido antes mesmo de eu procurar novas oportunidades no mercado de trabalho, desenvolver a missão, visão e valores individual. Eu acredito que poucos profissionais, ao ir para meu primeiro emprego ou para uma transição de carreira de um hospital para outro, de uma empresa para outra, se preocupa em entender a missão, a visão e os valores da empresa e tem bem claro e estabelecido a missão, a visão e os valores do próprio profissional. O que eu gostaria de compartilhar para vocês para fazerem um pouquinho de sentido? Depois que eu descobri que isso faz a grande diferença quando a gente procura uma oportunidade de trabalho, a gente precisa alinhar as expectativas do nosso trabalho com a nossa vida. Então, eu gostaria de deixar para vocês uma dica que fez muito sentido para mim, foi de construir a minha missão, a minha visão e os meus valores. Por que isso? Pode passar para mim, Fernando. Compartilhando com vocês a minha missão de vida, a minha visão e os meus valores. Quando a gente estabelece isso como profissional e como pessoa, vou dar um exemplo aqui. A minha missão. A missão, ela precisa ser a razão de você existir. A missão das instituições está estabelecida dentro desse princípio. É a razão da empresa existir. Por que aquela empresa vai fornecer um serviço? Qual que é a missão dela? O que ela vai fornecer para os clientes? E com isso, eu desenvolvi a minha missão. Pode apertar até o final, por favor, desse slide, que aí vai aparecer todas as minhas... Vamos lá. Então, a minha missão... A minha missão é... Quando eu descobri que isso faz sentido, a gente saber que as empresas existe missão, visão e valores, e que todo profissional também precisa ter isso estabelecido, a gente consegue entrar numa linha de raciocínio de entender o que a empresa quer dizer com isso. A minha missão é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. Então, quando eu busco uma oportunidade, quando eu desenvolvo as minhas habilidades dentro da empresa que eu trabalho, eu busco alinhar a missão, a visão e os valores junto da empresa. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala sobre valores, se não é um valor para você como profissional, comprometimento, e a empresa tem como valor comprometimento, vai chegar um momento que você vai se sentir frustrado dentro do ambiente de trabalho, porque você não está entendendo que ele está te cobrando um item que é um valor da empresa. Eu coloquei um valor meu pessoal, ética, então todas as empresas, elas buscam profissionais que tenham éticas. Eu não sei se vocês já ouviram falar também que várias empresas trabalham muito a questão de humanização, de valor ao cliente, de zelo pela família, comprometimento, assiduidade, proatividade. Então, se você hoje não tem estabelecido a sua missão, a sua visão e os seus valores, e ao estabelecer isso for divergente das empresas, a gente começa a entrar em alguns conflitos
empresariais e profissionais. É aquele profissional que muitas das vezes entra para trabalhar em uma instituição, em um emprego, seja ele qual for. No início, existe a empolgação de você estar naquela oportunidade, até porque todo profissional, quando ele recebe um ok, que você passou por todos os processos e você foi aprovado, isso é uma sensação que todos os profissionais e todas as pessoas têm de valorização, né? Ou seja, eu sou capaz, eu posso compartilhar com a empresa tudo que eu tenho, mas a gente precisa alinhar a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. Pode passar, mas... E aí, o que que eu quero dizer com isso? Então, eu já falei para vocês um pouquinho sobre a importância da gente ter muito bem claro o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, estabelecendo o profissional que você é. Você já estabeleceu qual é a sua missão pessoal, profissional, qual que é a sua visão e quais os seus valores? E agora? E agora a gente vai começar a buscar empresas compatíveis com tudo isso que nós já estabelecemos como pessoa, como profissional. Porque não dá certo a gente não ter o alinhamento junto com a empresa. Não tem como a gente desvincular a pessoa do profissional. Quem dera se a gente pudesse falar assim, não, eu tenho os valores, os meus valores são diferentes da empresa, e isso não vai ter impacto no meu dia a dia. Porque eu acredito que 80% da nossa vida vai ser dedicada ao emprego, a um desenvolvimento pessoal alinhado ao seu desenvolvimento profissional. Então, quando você estabelece essas regras e esse autoconhecimento, você consegue, com certeza, se destacar em todos os processos seletivos que vocês irão fazer, todas as decisões que vocês vão tomar como pessoa e como profissional, que vai passar a fazer sentido as oportunidades que vão surgir para vocês. A gente sabe aí no mercado de trabalho que todos os dias várias vagas estão disponíveis. E qual é a vaga que é mais compatível com o meu perfil? E se você não tem esse autoconhecimento, se você não se questiona quem você é como pessoa, como profissional, como é que você vai garantir que você vai ser aprovado no processo seletivo e você vai estar satisfeito com essa aprovação? Na minha trajetória como liderança, em mais ou menos há 6 anos, eu acredito que eu já devo ter feito mais de 500 processos seletivos. E eu garanto para todos vocês que o desafio não é você ser aprovado num processo seletivo e conseguir a vaga de emprego. O difícil é você se manter, porque depois que você recebe o feedback de aprovação, que você conseguiu o tão sonhado primeiro emprego ou transição de carreira, vai ser você ter essa satisfação de estar na empresa, seja por um período curto, seja por um período longo. Então, isso começa a fazer sentido o porquê que as empresas estão cada vez mais exigindo e colocando vários processos, várias etapas dentro de um processo seletivo e de aprovação. E agora, o que eu gostaria de dizer a todos vocês que estão me ouvindo, que faz muito sentido para mim, e eu acredito que se vocês utilizarem esse feedback, essa dica que eu estou dando para vocês, qualquer oportunidade que vocês forem buscar, desde que vocês tenham muito bem claro quem você é, por que você escolheu essa profissão, qual é a sua missão, qual é o seu valor, vai fazer sentido você buscar e com certeza conseguir a sua oportunidade no mercado. E tudo que você se propor a fazer vai ser leve, não vai ser aquele trabalho que você vai pensar, eu preciso ir mais um dia para aquele lugar, exercer algumas atividades que eu não tenho habilidades. Porque todos nós, vou falar um pouquinho mais à frente sobre a questão do perfil comportamental, mas todos nós temos habilidades em tudo.
Só que algumas coisas a gente tem mais facilidade, a gente tem uma agilidade e é mais fácil executar. E se uma pessoa, um profissional é capaz, todo ser humano também é. O que a gente precisa entender é a importância do autoconhecimento. Pode passar, por favor. Então, é uma coisa que eu reforcei bastante para vocês, é a questão do objetivo profissional muito pré-estabelecido. Não devemos ir para um processo seletivo onde eu chego lá e falo assim, eu vou para esse processo sem ter muito claro o planejamento de carreira. Aonde eu quero chegar indo participar desse processo seletivo? Porque senão só vai ser mais um dia, mais um processo que você foi fazer e você não chegou ao objetivo profissional. E isso é frustrante para qualquer área que seja. Então, eu reforço para vocês a importância da gente saber aonde você quer chegar, que profissional você é, quais são as habilidades que você tem, quais são as habilidades que você precisa desenvolver e o que você precisa fazer para poder chegar no seu objetivo final. Não é fácil, não é uma coisa que eu vou dizer que é um passe de mágica. Muitos profissionais têm essa competência e essa habilidade em fazer essa trajetória sozinho, mas tem muitos profissionais, assim como eu, que eu acredito que em 2016 a 2017, por mais que eu tivesse vários anos de experiência profissional, eu me senti para onde eu vou. Quais são realmente as habilidades que eu tenho? O que eu preciso melhorar? E eu busquei um profissional capacitado para me direcionar nessa trilha profissional. Algumas pessoas conseguem fazer isso e têm isso muito bem claro, já desenhado, e outras pessoas precisam do apoio, de um mentor, de um professor. E o quanto isso fez sentido quando eu vi esse projeto pelo Corém, o meu primeiro emprego. Quem dera se há 13 anos atrás eu tivesse essa oportunidade que vocês estão tendo hoje, de participar de vários treinamentos, de vários momentos, falando um pouquinho de cada profissional que passou por alguma experiência. E compartilhar isso com vocês é dizer para vocês que a trilha de vocês profissional pode ser que ela seja longa, mas se você alinhar as suas expectativas e estiver acompanhado de um profissional que já trilhou o que você ainda vai trilhar, com certeza você vai ter bem menos atalhos do que eu tive há 13 anos atrás, até ter a sabedoria, o autoconhecimento e entender hoje a profissional que eu sou, o que eu ainda posso melhorar e o que eu preciso fazer para que eu consiga chegar no meu objetivo final. Pode passar para mim, por favor. E aí eu faço uma autorreflexão para vocês. Existe fórmula do sucesso profissional? Com a pandemia, eu aprendi muito como pessoa e como profissional. Quando eu saí da faculdade, primeiramente como técnica de enfermagem, depois como enfermeira, eu achei que o meu maior desafio era me tornar uma profissional graduada. Com a pandemia, eu vi que nós precisamos, além de ter habilidade, ter conhecimento, habilidade comportamental e técnica na minha área, como eu também preciso conhecer de outras esferas, de outras áreas, como eu estou falando para vocês. Quem diria que em 2007, quando eu me formei como técnica de enfermagem, eu iria aprender isso lá no meu curso de técnico de enfermagem, que eu iria precisar ter gestão de tempo, que eu iria precisar ter autoconhecimento, que eu iria precisar ter uma missão, uma visão e um valor estabelecido, que eu iria precisar resgatar sempre em mim como profissional o porquê que eu escolhi a minha profissão, onde eu estou, aonde eu quero chegar. Então, nada disso foi dito lá atrás. E durante a minha trajetória,
fez muito sentido quando eu descobri tudo isso que eu estou compartilhando com vocês. Então, a fórmula do sucesso é literalmente a gente trabalhar o autoconhecimento, sabendo onde você está e onde você quer chegar. Eu gostaria de compartilhar com vocês no próximo slide um vídeo. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo em outro momento. E aí, o vídeo é bem rápido. E aí, depois que vocês visualizarem, se a gente conseguir compartilhar aqui para vocês, eu vou comentar um pouquinho sobre o porquê compartilhar esse vídeo e por que ele faz tanto sentido para a gente entrar, de fato, no que as empresas tanto cobram da gente como profissional. Pode passar, Fernando, pode passar o vídeo para mim, por favor. Perfeito. Falando um pouquinho sobre esse vídeo,
Não sei se vocês já ouviram falar, já viram esse vídeo em algum outro momento. Esse vídeo é um vídeo que ele fala sobre conformidade social. E o que hoje, como recrutador, como uma profissional que participa de vários processos seletivos, a gente costuma identificar nos profissionais. Conformidade social é o que a gente conseguiu visualizar nesse vídeo, aonde as pessoas, elas repetem os mesmos comportamentos e elas sequer se questionam por que eu estou repetindo esses comportamentos, por que isso deve ser feito. Eu costumo dizer que os profissionais hoje, quando a gente fala de ir para um processo seletivo, é como se muitas das vezes eles já tivessem o roteiro estudado, pré-estabelecido, porque as entrevistas de emprego hoje, elas não fazem muitas mudanças para selecionar os profissionais. E a gente vê em alguns processos seletivos profissionais como esse, repetindo comportamentos, e esses comportamentos, muitas das vezes, por que nós fazemos isso? Para ser inserido em um grupo, inserido em uma sociedade, a gente repete comportamento, a gente repete ações em diversos aspectos, sem se questionar o porquê eu preciso me levantar e sentar. E isso faz com que, para a gente ser inserido muitas das vezes no mercado de trabalho, a gente faz aquele efeito manada. Um faz, todos nós vamos fazer. Deu certo para um, não quer dizer que vai dar certo para você, até porque, se você for repetir os mesmos padrões, com certeza você não vai ter a sua essência como pessoa e como profissional. Então, com esse vídeo, muitas das vezes ele até parece ser engraçado e a gente questiona por que levantar, por que sentar, porque muitas das vezes um ciclo muda e os comportamentos eles permanecem. Para a gente ser inserido em um meio. Em todos os processos de desenvolvimento de pessoas, eu costumo dizer, para mim não foi diferente. A gente vai ter momentos que a gente vai aprender o que é certo e a gente vai aprender o que é errado. E por que fazer o errado? Porque muitos estão fazendo, sendo que nós sabemos o que é certo, né? E aí, com isso, eu venho falar um pouquinho para você. Fernando, pode abrir todo esse slide? Eu venho falar para vocês um pouquinho do que muitos processos seletivos estão buscando e a gente tem muita dificuldade de encontrar no mercado. A questão das competências. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar sobre essa palavra. Alguns falam chá, que são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes. Alguns anos atrás, eu acredito que aí, talvez um pouco antes de 2019, 2020, antes da pandemia, essa ordem dessas competências fazia muito sentido. E isso foi alterado e mudado. Hoje, se você não tiver atitude, provavelmente você não vai desenvolver as suas habilidades e provavelmente você não vai adquirir conhecimento. O principal desafio de todo profissional é você trabalhar a questão de você aprender, desaprender e reaprender. Então, nós precisamos ter atitude. Atitude é você querer fazer. Então, muitas das vezes a gente tem a oportunidade de emprego, a gente tem o conhecimento, a gente tem a habilidade, mas nós não temos a atitude. Muitas das vezes a gente tem a atitude, a gente tem o conhecimento, mas a gente não tem a habilidade. Então, essas competências, elas não andam juntas. E é importante a gente estabelecer o grau de prioridade. Hoje, se você é um profissional que você tem atitude, que você quer fazer, com certeza você vai desenvolver o saber fazer. E o conhecimento é literalmente você executar. Várias instituições estão trabalhando agora a questão da qualidade percebida do cliente.
E quando nós falamos sobre qualidade percebida, a gente tem que olhar para a qualidade percebida dos profissionais, que com certeza, se o profissional ele quer fazer, ele sabe fazer, ele vai fazer bem feito. E para os clientes que são os nossos pacientes, no qual a gente presta o nosso trabalho, qualidade para ele, 95% está relacionado aos comportamentos dos profissionais. E, em média, aí, 5%, às vezes até 10%, está relacionado à técnica, à teoria, você fazer bem feito. Porque não adianta você ser um enfermeiro e você saber realizar um procedimento como uma sondagem vesical de demora muito bem feita dentro da técnica, sendo que você não sabe acolher o paciente para explicar para ele da importância de realizar aquele procedimento, se aquele procedimento vai gerar alguma dor, por quanto tempo ele vai ficar com aquele dispositivo, se você não falar o porquê que ele precisa realizar. Então, você não precisa somente saber, você precisa querer saber, você precisa querer fazer, e com isso você terá êxito na sua trajetória, alinhando as competências de conhecimento, habilidade e atitude. Porque não adianta ter somente um item. Fernando, pode passar? E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a tendência do mercado de trabalho para enfermagem, para a área da saúde, do ano de 2020 para o ano de 2023. Muita coisa foi mudada, né? Hoje, os processos seletivos, a gente às vezes acha que ir somente com a teoria e também somente com a prática vai ser um sucesso em que você vai ser aprovado no processo seletivo. E isso não é verdade mais. E o que a gente precisa entender quando a gente fala sobre um processo de seleção? Todas as empresas, ela tem pré-estabelecido também que a escolha daquele candidato para o cargo precisa ser muito bem organizada. Por quê? Porque você selecionar um profissional e ele não vai atender às expectativas da vaga, isso é frustrante, tanto para a empresa quanto para o próprio profissional. E isso não quer dizer que você não seja o profissional ideal, mas hoje é muito comum a gente realizar processo seletivo e ser selecionado para essa vaga aquele profissional que lá no vídeo eu mostrei para vocês, que repete comportamentos de outros profissionais e que para uns faz sentido permanecer na UTI e para outros não, a gente consegue ver que ele passa no processo seletivo porque já são até gabaritado algumas respostas de como eu devo me comportar, quais são as respostas que eu preciso fazer, o que eu preciso estudar, e aí ele é aprovado. Ele entra para essa vaga, e quando ele começa a desenvolver suas habilidades, a gente vê que para ele é difícil mostrar as suas competências, e a empresa, muitas das vezes, não passa com esse profissional no período de experiência que a gente sabe que aí existe entre 45 a 90 dias. Então, a instituição, eu venho reforçar para vocês que o processo seletivo ele não deve ser observado somente o desenho do cargo. A gente olha um contexto em geral. A gente precisa olhar a cultura da empresa, a gente precisa olhar a missão, a visão e os valores, que foi uma coisa que eu reforcei para vocês no início, falando um pouquinho sobre a importância de vocês saberem a missão, a visão e os valores de vocês. E qual é o objetivo organizacional. Hoje, um item muito relevante para as empresas e para qualquer área de trabalho é a questão da gente trabalhar o clima organizacional. E o que é esse clima organizacional? É a gente estar na linha da visão sistêmica e estratégica. Várias instituições trabalham com 3 pilares. A gente trabalha com o pilar de qualidade. Essa qualidade é a qualidade técnica, é a qualidade percebida, que hoje nenhuma empresa ela se mantém se a gente não tiver uma qualidade percebida, porque senão os nossos clientes, pacientes, eles irão buscar essa empresa, mas depois eles não vão retornar. A gente alinha a qualidade técnica e a gente alinha também a qualidade financeira,
que é um item que a gente precisa trabalhar também, a importância da gente olhar todos esses pilares. Eu não vejo, nas minhas atividades hoje, não olhando todo esse contexto. Qualidade percebida, a qualidade técnica e a qualidade financeira, que é o pilar de toda instituição. Então, por isso, vocês precisam entender que os processos seletivos, cada vez mais, eles estão definindo muito as suas estratégias para iniciar o tal processo seletivo e aprovação de profissionais. A gente sabe que a área da saúde ela é bem rotativa, até porque essa rotatividade, esse turnover, ele roda tanto, porque os profissionais não têm aqueles itenzinhos que eu falei para vocês de importância no início da apresentação, que é você saber para onde você quer ir. Então, não é para qualquer lugar. A área da saúde ela é ampla, você pode ser um profissional técnico, enfermeiro, de unidade de terapia intensiva, de CME, pronto-socorro, de qualidade, núcleo de segurança do paciente, auditoria. Você pode empreender, você pode ir para a área da estética. Então, assim, hoje a gente vê que a gente tem um leque de oportunidade. E se você está tendo dificuldade de talvez se encontrar no mercado de trabalho, é porque algumas coisas não estão estabelecidas para você como profissional. Então, aí a gente começa o processo de seleção, né? Então, as instituições, elas estabelecem, algumas empresas têm a entrevista, tem a prova de conhecimento. Quando a gente fala de prova de conhecimento, ela pode ser aquele conhecimento teórico, que é os conhecimentos gerais ou os conhecimentos específicos para uma área determinada. Muitas das vezes tem algumas empresas que trabalham também a dinâmica de algumas provas orais, escrita, simulação realística. Então, depende muito de instituição para instituição, mas a grande maioria das instituições hoje, até mesmo para filtrar o profissional que tem mais perfil para a vaga, eles estão utilizando todas essas seleções. E aí vem o teste psicológico, para literalmente verificar se você tem controle emocional, gestão de tempo, se você tem autoconhecimento. Eu não sei se vocês repararam, mas na minha época, em 2007, quando eu me formei como técnica de enfermagem, eu não fazia processo seletivo, e eu participava de um mapeamento de perfil comportamental, de perfil profissional. Hoje, quando vocês vão fazer processo seletivo, tem muitas empresas que estão mapeando perfis. E por que mapear perfil, né? É aquilo que eu falei para vocês. Tem alguns profissionais que eles têm mais habilidades em alguns setores do que em outros, né? Então, quanto maior o número de técnicas utilizadas, menor vai ser a probabilidade de erro tanto para a empresa quanto para o próprio profissional. Então, a tão sonhada entrevista de emprego, ela vem aí com uma conversa, né? Depois que a gente passou por todos esses processos que eu falei para vocês, de entrevista, prova de conhecimento, dinâmica, com psicóloga, a gente vem para a entrevista de emprego. A entrevista de emprego, normalmente, ela vem pelo profissional supervisor da área, que ele vem selecionar um perfil profissional que tenha mais habilidades condizentes com a oportunidade. E essa entrevista de emprego, ela pode ser individual, ela pode ser com 2 pessoas, ela pode ser em grupo. E muitas das vezes a gente pergunta assim, nossa, eu vou fazer um processo seletivo e uma entrevista em grupo. Em grupo é o melhor momento da gente avaliar, porque nas nossas atividades diárias você não vai estar trabalhando sozinho. E se você não souber se posicionar, se você não souber ouvir, se você não souber falar, se você não souber lidar com algumas dinâmicas em grupo, a probabilidade de na ponta você não ter sucesso e ter dificuldade com as suas atividades, isso é o que é mais provável. Então, essas competências são traçadas em todos esses mapeamentos que eu passei para vocês. Pode passar, Fernando, para mim, por favor. Perfeito. E quando a gente fala sobre a entrevista, que ela tanto pode ser de forma individual, de 2 pessoas ou em grupo, vários estudos revelam que 7% da nossa comunicação
estar pelas palavras, 38% é pela tonação, pela voz, 55% é pela linguagem corporal. E o que se resume isso? A sua postura, o seu comportamento, o seu código de vestimento, literalmente será usado para gerar confiança. Tem várias pessoas que vão para o processo seletivo, que fala demais, não sabe utilizar o seu momento, o momento do outro, e falando a linguagem corporal que a gente fala muito sobre o código de vestimenta, né? Como é que a gente vai para um processo seletivo de qualquer jeito? Como é que eu não me preocupo em gerar confiança com as palavras que eu estou dizendo? E muitas das vezes a gente não vai olhar essa questão de disputa de conhecimento, porque a técnica a gente desenvolve nas empresas, as empresas estão desenvolvendo os profissionais a questão da técnica, mas os comportamentos é algo que normalmente as empresas não conseguem desenvolver tanto nos profissionais. Por isso que a gente ouve muito falar sobre demitimos o profissional por competência técnica e ele é demitido por problemas comportamentais. Então, é importante vocês saberem dessa porcentagem que vários estudos de várias áreas dizem que 55% está na linguagem corporal e, com certeza, as palavras e o que você vai direcionar nesse processo seletivo vai ser consequência de assertividade nos processos, tá? Agora, eu gostaria de falar um pouquinho no próximo slide, sobre os erros comuns que acontecem nos processos seletivos. Se eu disse lá que 7% da nossa comunicação está relacionado pelas palavras, então quer dizer que eu preciso entrar mudo e sair calada? Não. Na realidade, um dos maiores erros que a gente tem em processo seletivo é você entrar mudo e sair calado. E a questão da comunicação. A comunicação, ela não é somente verbal. Existe a comunicação verbal e a comunicação não verbal. E o momento da entrevista é, de fato, o momento de você falar sobre o porquê você escolheu a sua profissão, qual é o profissional que você considera que você é hoje, qual é o profissional que você quer ser futuramente. Então, é um item que a gente vê que muitos profissionais têm a oportunidade a gente até fala assim, agora é o momento de você vender o seu peixe. E ali a gente vê que as pessoas não conseguem falar nem sobre si, nem sobre as competências que ela tem, as habilidades, nem onde ela está, o que ela teve. E o que a gente ouve na grande maioria dos processos seletivos é assim: eu não fui aprovado porque eles exigem experiência. E se ninguém me der uma oportunidade, eu jamais vou ter experiência. E isso já está fadado, literalmente, a um mito, não é verdade. Tem muitas empresas que, inclusive, preferem profissionais que não têm experiência na área assistencial, nunca trabalhou, porque ele será treinado do zero, porque cada instituição tem uma política, né? A questão da vestimenta, né? Eu já falei também para vocês, mas é importante reforçar que é um erro muito comum você não se preparar para ir para uma entrevista. Eu vou com qualquer roupa, eu vou com vários decotes, eu vou de bermuda, eu vou com a roupa amarrotada. Você tem que lembrar que você precisa gerar impacto. A grande maioria das empresas também, muitas das vezes você não vai precisar falar nada, você vai gerar confiança e presença somente com a sua forma de se vestir. Até porque eu acho que todos nós busca isso, né? Não é questão de aparência, não é questão de dizer quem é feio, quem é bonito, essas questões de cada pessoa, não. Muito pelo contrário. O seu código de vestimenta, ele vai traçar para você a confiança e a credibilidade que você precisa. Outro item também que a gente vê muito nos processos seletivos, tanto para quem está vindo pela primeira vez nesse processo seletivo, mas participou de outros processos seletivos, ou que está querendo transição de carreira, o profissional, quando você dá a oportunidade dele falar o porquê que ele quer fazer uma transição de carreira, sair de um emprego para outro.
ele começa a falar mal do processo seletivo e ele começa a falar mal da outra instituição. E aí é aquilo que eu reforço com vocês. Quando a gente estabelece os nossos valores, a gente precisa dar credibilidade aos valores das outras empresas. Então, quando a gente começa a falar que uma empresa que eu trabalhei, ela não presta por isso ou por aquilo, a gente normalmente está fora do nosso padrão, da nossa missão, da nossa visão e dos nossos valores. E outra coisa que é importante também, que é erro muito comum, é você ir para um processo seletivo e você não saber as informações daquela vaga, daquele lugar que você está indo para o processo seletivo e você diz que você quer fazer parte daquela empresa. E aí a gente sempre pergunta, né? O que você sabe a respeito desse cargo? O que você sabe a respeito dessa empresa que você está buscando a oportunidade? O que te trouxe até aqui? Né? Algumas empresas, por incrível que pareça, elas perguntam também sobre a missão, a visão e os valores da empresa. Porque se você entrar no site para pesquisar qualquer empresa hoje, eu acredito que uma das primeiras, quando você procurar sobre minha empresa lá, você vai conseguir ver que todas elas têm, porque quando aquela empresa foi construída, qual que é a missão, qual que é os valores. Então, é importante que vocês saibam, além da vaga que vocês estão buscando, também que vocês conheçam sobre a empresa. Porque muitas das vezes, e a gente faz isso no nosso dia a dia, né? A gente pergunta para outros colegas de profissão, colega da profissão mesmo, e aí, você conhece esse lugar? Você já trabalhou lá? Você conhece alguém? Então, é importante você ter essa linha de conhecimento sobre a vaga que você almeja para as oportunidades que a gente tem aí no mercado de trabalho. E que hoje, se a gente for ver as vagas aí, são muitas, não são poucas. Pode passar para mim, Fernando, por favor. E aí eu trouxe algumas imagens para mostrar para vocês o quanto a apresentação pessoal ela é importante, né? A comunicação não verbal é uma coisa que é muito observada. Você consegue, a gente tem aí essa primeira imagem aí de baixo, que é a comunicação não verbal de uma pessoa que está com os braços cruzados e com a cara fechada. Imagine essa pessoa num processo seletivo. Você olhando para ela, você não precisa perguntar nada. Qual é a imagem que ela quer passar para o recrutador? Né? Olha essa última imagem que está praticamente olhando os olhos e somente o sorriso dessa pessoa. São através dessas comunicações e dessa apresentação pessoal que é o que eu falo para vocês. Pode passar o próximo slide. E no próximo, eu mostro também para vocês através de imagem como a gente consegue identificar o comportamento adequado e inadequado num processo, né? Isso não é nem somente num processo seletivo, é aquilo que eu falei para vocês. Se vocês seguirem todas as dicas que eu estou dando, pode ser que vocês sejam aprovados com uma melhor facilidade, mas se vocês tiverem comportamentos inadequados, provavelmente se manter no emprego será um desafio muito maior do que passar no processo seletivo. Imagine você indo para um processo seletivo, você se depara com pessoas com esse tipo de comportamento, com esses tipos de apresentação não verbal. Então, eu costumo dizer que para você procurar um emprego, para você ir para essa oportunidade de entrevista, você precisa se preparar. Porque acredite que se o seu dia for um dia que foi de muito desafio e você não conseguir desvincular os desafios que você teve nesse dia e ir para o processo seletivo e apresentar alguns comportamentos inadequados em questão de postura comportamental como esse aqui, o provável é que você não seja aprovado. E aí a gente vai sair do processo seletivo perguntando por que que eu não fui aprovado? E essa autoavaliação é importante em todos os momentos, tá? No próximo slide também eu venho falar um pouquinho para vocês, agora entrando um pouco mais dentro do processo seletivo, voltado à prática mesmo, o que normalmente, quais são as perguntas mais frequentes do processo seletivo. E eu já participei de vários processos seletivos,
tanto eu buscando uma oportunidade, e essas perguntas, a grande maioria delas ocorreram em diversos lugares que eu fui, como eu também, quando vou selecionar alguns profissionais para a vaga, são algumas perguntas que eu utilizo para fazer uma linha de conhecimento, né? Então, eles vão querer saber a história de vida pessoal. Essa história de vida pessoal, se você fizer a linha profissional que eu dei a dica para vocês lá atrás, quem é o passado, quem é o presente, quem é o futuro, você não vai ter dificuldade de falar sobre você. A gente chega nos processos seletivos, a gente pergunta sobre a sua história de vida, por que você escolheu a enfermagem, por que você acredita que você é um profissional que deveria ser selecionado para essa vaga. As pessoas não conseguem desenvolver aquilo que somente ela vai poder responder. Porque eu não poderia responder para nenhum profissional, para nenhuma pessoa que estiver participando de um processo seletivo, sobre o porquê que ela escolheu a profissão, o porquê que aquela vaga deveria ser dela. Isso são respostas individuais e, de fato, da vida pessoal. As suas habilidades, então, é um item que a gente tem que estar muito bem claro para todos vocês. E quando a gente fala sobre as habilidades, é importante você saber o que você faz, o que você sabe com facilidade. E também você ter claras habilidades que você não tem. Eu tenho habilidades em algumas coisas, em outras não. E o que eu descobri também nesses 13 anos de experiência, eu não preciso saber de tudo, mas eu preciso saber um pouquinho de cada coisa e ter ao meu lado pessoas que saibam de coisas que eu não sei. Porque ali eu vou poder estar compartilhando e garantindo que eu estou fazendo o que é correto dentro das minhas atividades propostas. Quais são os pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Isso aí é uma pergunta também que a grande maioria dos processos seletivos fazem. E se você não sabe quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, normalmente você vai estar em algumas circunstâncias e alguma situação do seu trabalho que você não vai conseguir desenvolver também. Aqui a gente fala sobre a questão da experiência, e aí a grande maioria, em alguns processos seletivos que eu faço, diz eu não tenho experiência. E aí, se não tem experiência, a resposta acaba por ali. E aí eu sempre costumo puxar um pouquinho mais. Você não tem experiência? E os seus estágios? Algumas pessoas trabalham como voluntário também. No seu estágio, você passou por qual setor? Então, normalmente a gente passa por diversos setores no momento de estágio, né? No estágio, qual foi o setor que você teve mais afinidade, que você se identificou mais? Então, eu sempre busco procurar essas informações com o candidato, que aí, assim, ele vai me soltando as experiências que ele teve. Então, quando a gente fala sobre experiência, não quer dizer que você somente, você só tem experiência porque você trabalhou na área. Não, estágio é considerado como experiência, algumas pessoas que trabalham como voluntário também é considerado como experiência. Então, tudo isso é para dizer para vocês que o mercado de trabalho, eles não estão procurando somente profissionais que têm experiência em alguma área. Algumas vagas, sim, está bem estabelecido. Eu preciso de profissional que tenha 6 meses de experiência na UTI. Outros, essa experiência que eu compartilhei com vocês em relação a estágio, a trabalho voluntário, tudo isso enquadra até mesmo para a gente identificar o que o profissional tem ali e executou alguma atividade do seu cargo. A questão da gestão de conflitos é um item também que a gente costuma sempre verificar no processo seletivo. Você já participou, você já teve vivência em algum momento de conflito, algum momento de pressão, algum momento de cobrança? Como você se comportou diante dessa situação? O que você fez? Em alguns momentos, a gente utiliza até alguns casos, né? Relatar algum evento que acontece muito incomum nas empresas, para a pessoa dizer o que ela faria diante dessa gestão de conflitos. Então, basicamente, quando a gente fala de algumas coisas não tão específicas, são essas perguntas que os processos seletivos sempre desenvolvem. E algumas perguntas específicas para a área de saúde.
tanto para enfermeiro quanto para técnico de enfermagem, a gente saber o conhecimento que a pessoa tem em parada cardiorrespiratória, quais são os valores referências de sinais vitais, e por incrível que pareça, a gente tem profissionais que não sabem o básico, e o básico é o que eu digo, você é profissional da área de saúde, você é enfermeiro, você é técnico, você vai cuidar de um paciente, você não sabe os valores de sinais vitais, os valores de referências, como eu vou identificar se aquele paciente está bem ou não, se eu não sei? Então, a gente precisa estudar. Estudar esses valores de referência, estudar quais são as ações que a gente precisa ter quando esse paciente, esse cliente apresenta algum sinal de instabilidade. Cálculo de medicação. Normalmente, cálculo de medicação cai em prova teórica. Na prova de seleção e entrevista, normalmente não é feito cálculo de medicação, tá? Cuidados com dispositivos. Então, a gente sabe que um paciente internado, ele está com vários dispositivos, desde acesso venoso periférico, sondas, drenos, e a gente costuma perguntar os cuidados que a gente precisa ter com esses dispositivos. E o objetivo dos cuidados é a gente identificar que a pessoa vai implantar barreiras para que a gente não tenha nenhum evento adverso com os pacientes, porque a gente já sabe dos cuidados que a gente precisa ter no nosso dia a dia, nas atividades que a gente vai exercer. Outro item também que costumamos perguntar, a grande maioria nunca ouviu falar, a gente tem visto aí um pouquinho de mudança, até porque as escolas de formação já tem tempo que trabalha sobre isso, mas a gente não dava tanta importância, sobre a questão das 6 metas de segurança do paciente, né? O importante não é nem eu saber a ordem, qual é a meta 1, qual é a meta 2, mas é importante você saber que existem as 6 metas, quais são elas. Não vou lembrar de tudo, mas ao menos eu sei que você é um profissional diferenciado em trabalhar em cima das 6 metas de segurança do paciente, porque se a gente conseguir o mínimo, que é trabalhar as 6 metas de segurança, e o que cada meta entra em cada atividade que a gente executa, com certeza a gente vai ter uma assistência ao paciente diferenciada, com qualidade e com segurança. Tipos de isolamentos e os EPIs utilizados, isso aí vem cobrando bastante essa pergunta e esse desenrolar desse assunto, principalmente depois da pandemia. E a gente vê que na pandemia a gente usou máscara N95, a gente fez estratégias para prevenir a disseminação do vírus, e mesmo assim, muitos profissionais desconhecem quais são os tipos de isolamentos. Quando eu estou falando sobre isolamento, eu estou falando sobre aquela precaução de contato, a precaução padrão, e é importante vocês saberem quais são os tipos de isolamentos e quais são os EPIs que a gente utiliza para cada isolamento, tá? Pode passar, Fernanda. E aí, queria falar um pouquinho para vocês também um estudo que saiu recente, foi agora no final de 2021 para 2022, sobre os 6 principais motivos que fazem os recrutadores descartarem os candidatos para um processo seletivo. Em primeiro lugar, está constatado que é o candidato que mente no currículo. Eu costumo seguir nos processos seletivos uma linha de raciocínio. Eu pego o currículo do profissional selecionado e ali eu vou desenvolvendo o que ele descreve no currículo, né? Então, se o profissional fala, não, eu tenho experiência em home care, e aí eu vou desenvolver o que ele faz, o que ele executa na experiência que ele tem. Eu tenho experiência em home care e eu trabalho com paciente tracostomizado. Então, quais são os cuidados que a gente precisa ter com o paciente tracostomizado? Eu fiz um curso de BLS. Tá, então vamos desenvolver algumas perguntas voltado ao curso que você fez. Então, o que a gente identifica, em primeiro lugar, é que a grande maioria
das pessoas, elas colocam no currículo aquilo que muitas das vezes não fez, não não passou por aquele cenário, e aí a gente começa a ver que o currículo, que é um do item principal para selecionar você para a vaga, ele está desconstruído e com um monte de inverdades, né? Então, eu costumo seguir uma linha, não somente eu, como várias pessoas que eu conheço que participam de processo seletivo, que coloque no currículo aquilo que realmente você fez, aquilo realmente que você é, e aqueles lugares que de verdade você passou, porque pode ser através do seu currículo e com as coisas, as informações que você colocou lá, que quando a gente coloca essa informação no currículo, eu entendo que as pessoas têm um conhecimento um pouco a mais. Então, exemplo, muitas das vezes eu pego um currículo que a pessoa fala lá, não, eu tenho experiência só em home care, eu cuido de uma paciente que ela não tem dispositivo, eu dou mais medicamento oral, eu busco procurar respostas de conhecimento em cima daquilo que a pessoa já faz. E se ela não souber me desenvolver respostas em cima daquilo que ela disse que faz, que é e que trabalha, imagine se eu perguntasse coisas de outras esferas de conhecimento. Porque é aquilo que eu falei para vocês, em processo seletivo, a gente está buscando alinhar conhecimento, atitude, habilidade, perfil comportamental, porque se você não souber de nada e você reconhecer que você não conhece de algumas coisas, mas que você conhece o básico, a empresa vai te desenvolver, vai dar capacitação para vocês. Tem várias empresas que investem em educação continuada, investe em uma integração, às vezes de uma semana, 15 dias, para você se ambientar antes de iniciar suas atividades após a aprovação do processo seletivo. Em segundo lugar, tem aí quando o candidato fala mal de outro emprego, os empregos anteriores, eu até citei esse item lá sobre os erros comuns, né? A grande maioria, quando tem alguma frustração no trabalho e eu quero sair de um emprego por alguma satisfação para outro, eles costumam falar mal, não somente de emprego, mas também de colegas. E é uma coisa que eu fico muito insatisfeita como representante da enfermagem, é quando eu vejo profissionais da área da enfermagem falando de outros colegas da própria área. E quando a gente fala sobre mal de outros colegas, a gente está falando mal da nossa categoria, a gente está falando mal da nossa profissão, porque não é o enfermeiro João, é o enfermeiro ele engloba toda uma categoria, não é o técnico, não é o auxiliar, é a enfermagem. Então, a gente tem que trabalhar aqui como segundo pilar a questão da ética profissional, com 21% aí. O candidato, quando ele não demonstra interesse pela vaga, como a gente observa isso, que ele não demonstra interesse pela vaga? É aquilo que eu falei para vocês. Se você não sabe que vaga é essa, que instituição é essa que eu estou indo trabalhar, qual é a oportunidade que eu tenho, então isso demonstra uma falta de interesse em relação à oportunidade que está sendo dada. Quando o candidato não sabe se comunicar, é um dos itens que eu também falei para vocês sobre a comunicação, e essa comunicação não necessariamente ela vai ser uma comunicação verbal, ela pode ser por gesto, ela pode ser por vestimentos, ela pode ser a sua comunicação comportamental, sua forma de sentar, sua forma de agir, sua forma de falar em grupo ou de forma individual, e também você não saber falar sobre você. É um item que reforça muito esses 13% em relação à comunicação. Quando o candidato não se preparou para a entrevista, então eu já falei sobre isso, reforça esse estudo em relação a você se preparar. Por mais que eu tenha 13 anos de experiência, acredite, eu precisei me preparar para vir conversar com vocês hoje, eu precisei preparar os melhores destaques para poder estar compartilhando com vocês essa experiência. Então, vocês precisam, de fato, se preparar e se organizar para essa entrevista de emprego.
e quando o candidato não sabe ouvir, né? A gente precisa saber a hora de falar e a gente precisa saber a hora de ouvir, com 5%. Pode passar para mim, Fernando. E gostaria de falar para vocês sobre as mudanças que a gente já visualizou aí que aconteceu com a pandemia. Tudo que a pandemia trouxe em 1 ano, 2 anos, já estava previsto. Que é a questão da tecnologia, que algumas áreas serão substituídas por algumas esferas relacionadas a computadores, a tecnologia. Mas a nossa área, no futuro e no presente, se você quiseres um emprego, deve ser o mais diferente possível de uma máquina. Você precisa ser criativo, você precisa ser crítico, você precisa saber se socializar, você precisa ter um bom network, porque isso é o que vai diferenciar a gente se manter como profissional na área, se diferenciando, né? Porque se a gente continuar agindo igual o vídeo que eu mostrei para vocês de conformidade social, repetindo os mesmos comportamentos, que diferença nós estamos tendo de máquinas, né? E as máquinas e as programações e os programas, eles estão aí cada vez maior, estabelecendo, definindo. A gente tem vários programas que substituem várias coisas que o humano faz, mas para a nossa área, é importante que você saiba que você precisa ser criativo, que você precisa ser crítico, que você precisa saber se socializar, inclusive uma proposta de emprego e uma entrevista de emprego, tá bom? Fernando, queria encerrar por aqui. Se você puder colocar o último slide para mim, por favor. Eu coloquei alguns itens para vocês posteriormente, mas eu fui desenvolvendo isso durante toda essa troca de experiência, compartilhando com vocês um pouquinho essa trilha profissional. Se você é um profissional que está no mercado de trabalho há muito tempo, se você é um profissional que iniciou hoje, é importante você parar um pouquinho para ter o autoconhecimento como pessoa, como profissional e quais as empresas que hoje são atrativas. No início da minha carreira, eu acho que assim como muitas pessoas fazem, sair deixando o meu currículo em todos os lugares. Hoje, já é um item que eu seleciono muito. Existem muitos lugares que eu não gostaria de trabalhar, existem muitos lugares que me chamam muita atenção. Hoje eu atuo em uma instituição, eu acredito que seja de médio porte, estou no cargo de supervisão de enfermagem de uma unidade de terapia intensiva, tenho uma média de 134 colaboradores sobre a minha supervisão, e na instituição que eu trabalho, eu alinho todas essas dicas que eu compartilhei com vocês. Porque não adianta eu vir falar para vocês uma coisa que eu não executo na prática, no dia a dia, porque precisa fazer sentido para você como profissional, você entender toda essa linha de trilha profissional, né? Porque se você não sabe onde você está, provavelmente você não sabe aonde você vai chegar. Talvez você tenha potencial muito maior do que você acredita ter, porque você não tem esses pilares estabelecidos. É isso. Queria agradecer a oportunidade e dizer para vocês que a minha missão é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. E quando eu falo sobre minha missão, inspirar pessoas a cuidar de pessoas, eu acredito que a gente precisa começar por nós mesmos. E foi isso que fez muito sentido para a minha carreira profissional. Antes de cuidar de alguém, eu preciso cuidar de mim e saber muito bem a pessoa que eu sou, as habilidades que eu tenho e aquilo que eu não tenho, eu vou buscar aprender e me desenvolver diariamente. Opa, obrigado, Daiane, pela participação. Em nome do Corém DF, agradeço aí a sua enorme contribuição e experiência para
contribuir aqui nesse nosso projeto. Também agradeço aí as pessoas que estão aqui com a gente até agora. Essa live vai ficar gravada lá no canal do Corém por alguns dias, tá bom? E depois, nas próximas semanas, a gente entra em contato de novo, através das nossas redes sociais, sobre